Muito obrigada, Viderlan e o repórter cinematográfico Chico Nogueira arrasaram muito. Então fica aí, tá, essa dica de programação para você no final de semana, Festival Sururu Music. Mudando agora de assunto, vamos voltar aqui para o nosso estúdio, porque é o seguinte, comemorado ao longo deste mês, o Novembro Laranja, ele faz parte da campanha nacional de alerta ao zumbido, que tem como objetivo informar as pessoas sobre os problemas auditivos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a otorrinolaringologista Renata Ferraz. Eu acho que essa é a palavra mais difícil, viu, da língua portuguesa, Renata. É uma das. É um exercício que a gente faz, mas vamos resumir. A otorrino Renata Ferraz sempre aqui com a gente. Bom dia, Renatinha. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez, obrigada, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição, né? Tem algum problema auditivo. É um número bastante considerável, a gente pode dizer isso? É um número considerável e falando do zumbido especificamente, quando essa pessoa é você, é algo que é bem importante da gente pensar. Comparando com outras doenças, a gente sabe que não é uma coisa que tem uma prevalência tão grande assim, mas mesmo não tendo uma prevalência tão grande, é importante gerar essa informação, a conscientização para as pessoas saberem o que fazer e como procurar ajuda. Então, eu queria que a gente, começasse explicando, né, quando acontece o zumbido no ouvido. Pois é, o que é o zumbido, né? Sim. Zumbido é a sensação de escutar algum barulho, seja no ouvido ou dentro da cabeça, sem ter nenhuma fonte externa gerando esse barulho. Porque como é que a gente escuta? Tem uma fonte externa, eu estou falando, você está me escutando porque eu estou falando. Então, isso é transmitido através de ondas sonoras, que na orelha média se transforma em energia mecânica e vai para o cérebro através de energia elétrica, onde é interpretado e vem a informação. O zumbido ele ocorre, na maioria das vezes, em 80% a 90% dos casos, por algum grau de perda auditiva. Sim. É até antagônico você ter perda e escutar um som. Mas a perda auditiva, ou seja, a ausência de algum grau de informação para o cérebro relacionado à geração de som, recebe uma resposta do cérebro, que é a geração de um som, e isso é o zumbido. Essa é a principal causa, mas existem outras causas menos frequentes que a gente precisa avaliar, investigar, que podem envolver, por exemplo, problemas musculares dessa região, podem envolver problemas vasculares, problemas da tuba auditiva, que é um tubinho que conecta o ouvido com o nariz. Enfim, uma boa avaliação vai ajudar a nortear isso aí. E como é que é feito o rastreio, de saber de onde é que está vindo esse zumbido? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem a solução. Isso. E a gente não tem como dar a solução sem entender o que está acontecendo. O rastreio, inicialmente, você precisa procurar um otorrino, então a partir dessa consulta vai ser avaliado, em geral envolve uma avaliação auditiva, como eu falei, é a principal causa, e a partir daí várias opções podem ser dadas de tratamento dependendo da causa que a gente encontrar. E existem graus de intensidade, Renata? Existem, e é bem interessante que nem todo grau de intensidade do zumbido é proporcional ao grau de intensidade do incômodo com o zumbido. Sim. Igual à dor. Às vezes o mesmo problema pode gerar um incômodo relacionado à dor diferente entre uma pessoa e outra. Sim, a sensação, a percepção. Mesma coisa do zumbido. Então nem sempre a intensidade dele é proporcional. Então às vezes a pessoa tem um zumbido que é baixinho e o incômodo é muito grande e vice-versa. Tá. Outra dúvida que eu tinha notado aqui, né, sobre os tratamentos, eles também vão ser variados de acordo com cada caso? Vão ser variados, como eu falei, a principal causa é algum grau de perda auditiva, e isso é bem mais prevalente mesmo entre os idosos, porque a gente com a idade vai perdendo mesmo a audição, nem todas as pessoas, mas a chance é maior. A gente não sai ganhando a audição, infelizmente. Existem outras causas que eu até já vim aqui falar de perda auditiva por outras causas, fone de ouvido, pessoas que trabalham em locais muito barulhentos. Então, cuidar da sua audição vai ajudar também a prevenir algum grau de zumbido. Mas entendo ele, tem que realmente procurar o otorrino. E outras causas, outros tratamentos podem ser ofertados dependendo. Por exemplo, acupuntura ajuda bastante, medicação em algumas situações, às vezes uma ajuda do psicólogo, psiquiatra para lidar também com o incômodo gerado pelo zumbido. Deve ser um incômodo muito chato, né? Assim, que talvez até acabe atrapalhando as atividades rotineiras, né, das pessoas. Muito chatinho mesmo. E sobre a campanha deste ano, temos alguma ação que está sendo realizada? A campanha, ela acontece, é encabeçada por um otorrino, que é a Tani, lá em São Paulo. Sim. E estão sendo algumas ações realizadas presencialmente lá, mas a maior parte delas estão sendo online, né? Estão sendo por via de divulgação.
E eu estou aqui hoje de laranja, inclusive, para isso. Linda. Fiz uma live essa semana justamente para aumentar essa conscientização, essa informação e tentar ajudar as pessoas que têm esse problema. A gente sempre fala aqui, né? A gente traz aqui essas campanhas, por exemplo, o Novembro Laranja, mas você tem o ano inteiro, tá, para se cuidar. São nesses meses específicos que a gente consegue dar mais visibilidade para esses temas, para esses assuntos. Mas aí é o ano todo que você tem para se cuidar. Ao menor sinal ali de zumbido, já é importante buscar logo o otorrino? Eu acho interessante, sim, porque existem problemas simples de se resolver. Uma cera, uma rolinha de cera no ouvido pode gerar o zumbido e isso pode ser resolvido simplesmente. E se ele está persistindo, não melhora, oscila, ou se você está com alguma dúvida, algum incômodo e é no ouvido, faz no mínimo uma avaliação, não custa nada, vale a pena. Bem. Dicas então para o pessoal aí, ó, cuidar da audição, né, se cuidar. Então, primeira dica é realmente cuidar da audição, evitar ambientes ruidosos com uma frequência muito grande. Isso está acontecendo muito frequentemente hoje em dia com os fones de ouvido que a gente usa bastante. O pessoal coloca, né, que você de fora consegue escutar o que ele está ouvindo no fone de ouvido. Já tem noção aí da altura. Ou vice-versa, a pessoa que está com fone de ouvido não escuta o que está ao redor. Exatamente. Isso é um sinal de que está muito alto mesmo, né? Então, assim, eu acho que os jovens, principalmente, têm que ter essa atenção. Os idosos, fazer uma avaliação, porque, infelizmente, a gente tem uma resistência muito grande ao uso de aparelho auditivo. Sim. E o aparelho, eu acabei de falar aqui, que é a audição, ela chega no cérebro a partir da geração do som e da identificação. Se você não está escutando, você está deixando de receber essa informação sonora, consequentemente, aquelas células auditivas que não estão tão boas, nem tão ruins ainda, elas acabam atrofiando. Então, você, às vezes, com o aparelho auditivo, você mantém por mais tempo ou retarda uma evolução que, às vezes, quando você tem uma perda auditiva muito grande, você não consegue. O aparelho auditivo já não é mais tão suficiente. Sim. Então, essa conscientização também é para esse sentido de aparelho auditivo, que diferente do óculos, que ninguém se incomoda muito de usar, o aparelho ainda tem uma resistência enorme e a gente tem que quebrar esse tabu. Tá vendo? Olha aí, ó. Dicas da Otorrino. Contatos, redes sociais, vamos aí reforçar para o pessoal e buscar mais informações. Rede social, eu estou lá no Instagram, doutora Renata Ferraz, tem todos os meus contatos, eu atendo no edifício The Square, sala 925. Muito bem, obrigada mais uma vez, viu? Parabéns pelo trabalho sempre. E ó, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, intervalo rapidinho no próximo bloco. Dicas de presentes aí artesanais, criativos, personalizados para você. Volte já.